pessoal, Cirilo Carvalho aqui, e hoje do meu lado a EFE 25AID da ELS Air Fryer Oven, não é forno fryer. Vamos passar por todos os detalhes que a gente viu na avaliação e também vocês entenderem por que esse forno na verdade é uma Air Fryer. Vamos lá? Para aqueles que não conhecem a ELS, já fizemos várias avaliações de produtos deles por aqui. Vale conferir algumas avaliações que a gente vai deixar aqui disponível, mas desde panela de pressão elétrica, air fryer, até secadora de roupas com bomba de calor. Então, vários níveis de produtos. Recentemente testamos um forno fryer de 30 litros e lá realmente era um forno fryer. E aqui não, é uma air fryer oven. Por mais que pareça, não é. Por quê? Já vamos esclarecer isso. O forno fryer basicamente é um forno que tem a função de air fryer. Então ele tem as resistências em cima e embaixo, e você pode escolher para desligar o ventilador, trabalhar só com a resistência de baixo, com a resistência de cima, como um forno tradicional. Aqui é um produto que tem resistência embaixo, resistência em cima, por sinal 2 conjuntos de resistência em cima, e o ventilador. Mas ele não deixa você configurar nada das resistências. Toda vez que você liga, o comportamento é igual, ligando todas as resistências e ventilador. Ou seja, cara de forno, mais air fryer. Vai ter consequências? Com certeza. Já vamos entrar em todos os detalhes do impacto que traz essa configuração. Aqui é uma unidade que está com acabamento razoável, chama atenção por todo o inox na área externa, ou seja, toda essa peça lateral e superior é uma peça só em inox. À frente tem essa chapa acrílica com uma borda em inox, assim como na porta. O inox às vezes é difícil de trabalhar, então aqui a gente vê algumas deformações nas curvas, tem deformações na estampagem aqui no topo, e é visível de acordo com a luz. O acrílico está com alguns rechupes no plástico, algumas deformações. Diria que o acabamento está razoável. Se for para um produto popular, até dá para aceitar, mas se está buscando requinte, por mais que chame atenção, nos detalhes não vai agradar muito. Eu tinha deixado o conjunto ligado no começo, mas ele ficava apitando para tudo quanto é coisa e eu deixei desligado. Eu vou ligar aqui de volta para a gente falar um pouquinho do painel. Quando desligado, só aparece o seletor de liga-desliga, é um botãozinho aqui, tudo é por toque. Assim que eu ligo, ele liga o display, liga os seletores e aí as opções de programas. Tem 8 opções de programas, elas vêm escritas, uma fonte genérica, um painel meio genérico, e você pode escolher entre elas. Muda o tempo, muda a temperatura, o toque é bem bom, você consegue variar de 70 graus até 230 na teoria, e o tempo vai 60 minutos para programas normais, e quando você está no desidratar, que é uma opção extra, aí você consegue fazer até 15 horas. O seletor é contínuo, então você vê que vai de 1 hora para 5 minutos, ele já pula de novo para o início. 3 bandejas, uma cromada de forno, uma bandeja com aço expandido para frituras. Me agradou essa alça, esse desenho. Já estão vendo? Ela apita com porta aberta, ela apita se você não seleciona o programa, ela apita quando termina o ciclo. Tem muito como se desligar isso. Então é algo que para alguns pode ser que incomodem. Para apresentar é mais chato ainda. Aí a gente tem uma bandeja coletora, essa sim é uma peça esmaltada, bem densa, agradou bastante a estrutura dela. Resistência embaixo, resistências em cima, muito similar a Philco que testamos alguns anos atrás, e toda a área interna galvanizada. Qualidade razoável, uma quantidade grande de rebite espalhada na lateral, na parte superior, nada é desmontável lá dentro, então tudo é preso para ficar desse jeito. Sei lá como é que você vai fazer uma manutenção nesse conjunto, fica aí a dúvida. Vidro simples, e aqui já na borda não tem pintura, e tem algumas frestas do vidro no encontro com a estrutura de metal. Também não é uma peça que vai dar para desmontar, fica a dúvida aí na questão de limpeza depois dessas áreas que tem frestas. A área externa tem pouco menos de 38 centímetros de altura, 42 centímetros de largura e 37,5 de profundidade.
Na área interna, a gente tem 3 níveis aqui, então dá para colocar as 3 grades e guardar. Nesses 3 níveis, o nível do meio tem uma altura boa e para você colocar uma forma razoável, preparar um bolo, por sinal os programas têm essa opção, e quando testamos o resultado foi positivo. Ou seja, mesmo trabalhando com resistência em cima e embaixo, ele não esquentou excessivamente para queimar o bolo antes de assar por dentro. A cesta, tipicamente para fazer frituras, tem pouco mais de 3 litros, é baixinha, mas é grande. Quando fazendo batatas fritas, o resultado foi interessante, que você consegue espalhar todas as batatas aqui e ela sofre um calor considerável vindo de cima junto com o ventilador. Em 15 minutos fazendo em 200 graus, chegou até a queimar as batatas antes delas assarem devidamente. Aí tivemos que botar uma temperatura mais baixa, que por sinal eles recomendam aqui para batatas fritas, 190 graus e não 200, e o resultado foi consideravelmente superior. Diria que para batatas fritas foi um dos pontos mais fortes dela, ainda assim teve batatas mole no meio. Mas a homogeneidade foi razoável. Lembrando que tem que mexer, e aí mexer esse tipo de conjunto é bem chato, que é de metal, precisa de uma luva para fazer isso. Não vem com o conjunto uma luva, mas isso é somente um detalhe. Quando fazendo pães de queijo, aí a situação mudou consideravelmente. Porque o fluxo de ar é ruim, a movimentação de ar é ruim aqui dentro. Por mais que você tenha calor, criou uma crosta branca ao redor dos pães de queijo, não cresceram direito, precisava de outro tipo de trabalho, seja em 180 ou 160, o resultado não foi mais do que razoável. Gostaríamos que crescesse o pão e precisava buscar temperaturas mais baixas, prolongar o período. Ainda assim, foi difícil atingir um ponto agradável. Carnes também não agradou muito, a gente fez em 200 graus, colocando aqui no meio o alimento, nessa gradinha. Demorou 15 minutos, a parte de baixo ficou muito mais crua do que a parte de cima. Então, tendo esse produto, no mínimo, fiquem virando para conseguir ter um resultado razoável. Assim mesmo, poderia ser muito melhor, até porque esse conjunto pode ser programado até 230 graus. Mas, nos testes de temperatura, não passou de 200, 200 e pouquinho. Na verdade, quando você bota em 200 e faz a medida de temperatura, depois em 230 deu o mesmo resultado, levemente acima de 200 graus. Ou seja, é um produto que está declarado como 230, mas na entrega é 200. Se fosse a 230, carnes conseguiriam ficar superiores. Uma pena, você pega Philco, você pega Miller, esses tipos de fornos, que também são air fryers, entregam resultados melhores quando em temperaturas mais altas. E aqui faltou. Para não dizer que eles não mexem nunca na resistência, quando a unidade está abaixo de 100 graus, aí ela desliga uma das resistências do topo, trabalha daí só com uma do topo e uma de baixo, e a ventilação, principalmente para desidratar alimentos. Algo legal, porque senão ia aumentar demais a temperatura quando trabalhando com desidratar, e nessas condições é importante você flutuar o mínimo possível de temperatura. Outro ponto, consumo. Consumo é alto, já era meio esperado, porque é um conjunto que vaza calor por trás, por baixo. É um comportamento meio de forno sem isolamento. Para brigar com as air fryers, não tem como. Então realmente é uma das air fryers que consome mais, é esperado pelo conjunto e pelo volume que tem. Em contrapartida, um dos pontos positivos dela é o ruído. Quando você está trabalhando com a resistência ligada, o volume baixa, fica aí perto de 49 dBA, é bem baixo mesmo, mas quando a resistência desliga, aí é só barulho do ventilador, e em muitos casos o ruído sobe consideravelmente, chegando a quase 55 dBA, ficando na média de vários air fryers do mercado. Para aqueles que percebem essas coisas, a variação de volume de acordo com o funcionamento do conjunto, aqui vai ser mais perceptível do que normalmente. Em questão de limpeza, inox deixa marcas de dedo com muita facilidade se não tiver nenhuma película sobre ela. E é o caso aqui, não tem película alguma, então você encosta em qualquer lugar, vai deixando manchas. É um produto que precisa de um paninho por perto para sempre ficar limpando. A área da película, aqui na frente, tem que cuidar, ou esse plástico na frente, tem que cuidar porque ele risca com muita facilidade,
nada abrasivo, senão vai riscar. Internamente, vai manchar com muita facilidade, com as gorduras e tudo mais, então sempre fizer qualquer coisa gordurosa, limpar por dentro. A bandeja esmaltada aguenta muito, é o melhor tipo de revestimento nesse tipo de produto, então aqui vai aguentar bastante. Claro que tem que ter cuidado, mas essa camada vítrica é melhor que qualquer antiaderente. Agora, essa bandejinha aqui, para aqueles que já usaram esses aço expandido, é muito chato de limpar. Aqui é cromado, mais delicado do que o inox, então com o tempo pode ser que descasque. Essa aqui você não vai usar muito alimento em cima dela, mas quando acumular também vai ser meio chatinho de limpar e é cromado. No geral, pessoal, um dos pontos mais incômodos de limpar vai ser na parte do topo, não vai ter como limpar ali perto da resistência, é fechado. E na parte de baixo, aqui tem que ter um grande cuidado, porque se cair alimentos aqui embaixo, ela tem um degrau e tem uma dobra no metal que tem um canto vivo. Tem que cuidar para quando não passar uma bucha, não deixar o dedo aqui, corta com certeza. Mais que isso, entrando nos detalhes de segurança, é uma unidade que esquenta bastante, não tem vidro duplo, aqui na frente bateu mais de 120 graus, em uma sala com um pouco mais de 23 graus, chegou a 130, atrás do pegador, não nele em si, mas atrás aqui, chegou a quase 100 graus, então é uma área que tem que ter um cuidado extra, e normalmente no Air Fryer Oven tem porta dupla, pelo menos você tem um acrílico e um vidro por trás, normalmente não esquenta acima de 80 graus. Aqui também tem que cuidar com a parte de trás, que é um aço galvanizado, tocando lá atrás pode queimar plásticos, essas coisas, tem que dar uma distância da parede. A parte de baixo também chega a ficar muito quente e nessa fresta não é bom colocar a mão. Caso queira mover o produto, pelo menos eles colocaram umas pecinhas de plástico ao redor, então dá para pegar nesses cantos para não se queimar. Na parte de cima, na lateral, não chega a temperaturas muito altas, então aqui está seguro. O cabo de alimentação tem um tamanho razoável, 99 centímetros, poderia ser um pouquinho mais longo, mas está liberando o limite que a gente considera razoável, de 1 metro. Os pés de borracha seguram a unidade muito bem, não vai ficar deslizando à toa quando abrindo e fechando a porta, então é um conjunto bem estável, porém tem uma fuga de corrente considerável, é importante aterrar o conjunto para não sentir esses efeitinhos de choquinho encostando nas áreas metálicas. No geral, pessoal, é um conjunto que, pessoalmente, vejo que deveria ser declarado como um forno fryer e nas opções aqui, tem opções que ligam a resistência de cima, opções que ligam a resistência de baixo, trazer a flexibilidade com os 8 programas que estão aqui. Sem isso, torna-se um air fryer de baixo rendimento, baixo desempenho e sem grandes flexibilidades, que seria o Chan aqui. Para aqueles que têm o conjunto, comentem o que vocês acham, o que vocês acharam dos detalhes aqui. Nos vemos na próxima e não esqueçam, trago opiniões de vocês também no Detalhei, com uma avaliação completa dessa unidade que está lá. Nos vemos na próxima e até mais.